Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Isso eu acho que responde muito uma coisa que a gente sempre discute, que é aquela coisa, por que esse jogador, com esse técnico, jogou completamente... Por exemplo, quando em 2019, início de 2019, o Santos vende Bruno Henrique pro Flamengo. E eu falei, pô, foi tarde, cara. Porra, mano. O cara toma todas as decisões. Ele tem tudo. Ele tem chute, ele tem drible, ele tem... sabe chutar com as duas pés, bom de cabeça, velocidade. Mas assim, toma das 10... Se ele tem cada 10 decisões que ele tem que tomar, ele toma 8 erradas. Às vezes é pra chutar, ele dribla. Pra driblar, ele chuta. Pra passar, ele dribla. Esse mesmo cara, chega no Flamengo, Jorge Jesus... E vira um jogador espetacular, uma coisa assim. Não que ele tivesse sido péssimo no Santos, ele teve até um breve sucesso ali, mas ele se transforma completamente, ele vira, como ele mesmo diz, outro patamar. Outro patamar. Né? E aí ele vira o cara, pra mim, assim, com todos os caras, teve ali os 2 gols do Gabriel na final, o Arrascaeta desfilando, pra mim, naquela Libertadores, ele foi o melhor jogador do Flamengo. Uhum. E aí eu fico pensando, o que esse rapaz ouviu daquele português que fez ele, de repente, tomar todas as decisões mais corretas dentro do campo? Foi uma abordagem? Foi um jeito de passar, de repente, as obrigações táticas? Ou simplesmente deu confiança pro cara? A resposta para isso, a gente não tem. Mas eu acho que casa muito com o que você está dizendo. É você entender o jogador, entender a necessidade dele. Essa coisa que todo mundo fala que o jogador precisa de confiança para jogar. Seja um técnico que dê para ele, que ele se sinta confortável. É difícil de fazer? Você tem que assumir o seu papel, assumir a responsabilidade é tua. Quando eu levanto da cama, que eu piso no chão, eu começo a ter que assumir as consequências das minhas decisões, do que eu tenho para fazer. Exatamente isso. E alguém vai mostrar para você e dizer assim, olha, se você fizer por esse caminho, o Rafinha passou a jogar muito mais naquele 2019, o Felipe Luiz jogou muito mal, o William Arão jogou muito mais. Sim. O Jefferson jogou muito mais. Todo o Gabigol mundo jogou muito mais. Everton Ribeiro. O De Arrascaeta era banco quando o Jorge Jesus chegou lá. O Bruno Henrique, que me causou uma confusão danada, porque eu fui comparar o Bruno Henrique ao Cristiano Ronaldo, e eu comparei em termos técnicos, eu não comparei de carreira. Um começou aos 19 anos, com o Alex Ferguson olhando para ele lá no esporte, disse assim, eu quero esse menino, traz ele para cá. E leva para lá. Então ele teve todo. O outro foi bombeiro, pedreiro, manobreiro. Jogou na Várzea até muito tarde. Joga na Várzea e vai explodir com a explodiu no Goiás com 25 anos. O que eu comparei foi a parte técnica, a velocidade, o drible, o domínio, o cabeceio, tudo isso. E eu dizendo, eu acho que ele tem um pouquinho mais do que o Cristiano. Aí o mundo caiu em cima de mim. Pô, mas o cara é 3 bolas. Eu não estou dizendo que ele vai ganhar bola de ouro. Eu estou dizendo que o que ele tem ali é isso. E o Jorge Jesus me sinto muito... Talvez naquele momento você tinha razão ali, né? 2019. O que acontece não é naquele momento, é o que ele tem, aquele ele tem com ele. Você está falando de repertório. Exatamente, o potencial dele, o talento dele, como ele põe aquilo para fora, aí vai depender do que o treinador. E além de tudo, você tem que fazer os casamentos dentro de campo, né? Quantos gols ele fez de cabeça, o Gabigol puxando lá na ponta direita para dentro, ele entrava nas costas no do lateral. Por acaso, aquilo não. Quantos gols de córner eles fizeram no gol contra o Grêmio? Foi por acaso? Não. Eles sabiam que o Grêmio fazia marcação homem a homem, então deslocava, alguém aparecia sozinho ali. Era isso? Não. Então tinha alguém que dizia para ele assim, se você fizer isso vai dar certo. Eu vi a entrevista do Diego Ribas, que aliás é um cara espetacular. Esse cara todo mundo devia ouvir o Diego Ribas, sabe por quê? Principalmente garotos de 17, 18, 19 anos. Porque ele conta a história dele, de quem ele achava que era, quem ele se atrevia a querer ser e o que ele mudou quando ele chegou na Europa. Quebrou a cara primeiro, depois no outro, no Werder Bremen, ele acabou
encontrando um treinador que mostrou para ele o que era ser profissional. Então, exatamente. Agora, diferente o potencial que ele tinha e o potencial que ele tinha, não. Alguém faz com que você consiga colocar o seu potencial da forma correta, porque ele enxerga e vê o que você pode fazer. E depois ele vai combinando as peças dentro de campo, para que todos se encaixem bem. Que às vezes você vê grandes jogadores que não encaixam para um grande time. Não dão um grande time, porque não tem a conexão, né? Se você pegar o Felipe Luiz e deixar um corredor aberto para ele em velocidade o tempo todo, não vai dar ele certo. jamais seria jogar em lugar nenhum. Porque ele não é um jogador de fazer isso. Ele é um jogador associativo. Construção, Ele né? vai juntar com um, vai tocar, vai estar ali, vai assistir, né? Se você pegar um De Bruyne e dizer para ele assim, olha, toda hora vai abrir um corredor aqui, você vai sair do meio, vai sair pela ponta e vai receber essa bola lá. Esse cara é um assistente nato. Ele serve como poucos, esse jogador. Então você encaixa ele no lugar dele, com o potencial dele, né? Eu vi um jogo do Botafogo agora e o Vitor Sá, numa tentativa do treinador, jogar com três homens atrás, o Vitor Sá sendo um ala. Absolutamente não vai dar certo aquilo. Então o treinador já viu, no outro jogo já não estava mais o Vitor Sá. Então você vai ver o seguinte, onde é que eu posso... Eu tenho uma história que eu conto para os jogadores, e conto isso em palestras que eu dou também, sobre uma agência, um cara comprou um carro numa cidadezinha pequenininha, de 4 mil habitantes, ele ganhou uma herança, foi lá e comprou uma Mercedes-Benz. E disse pro dono, tá aqui, ó, o dinheiro tá aqui, comprou, vai levar, agora disse, não, vou levar 4 horas da manhã para casa. Aí 4 horas da manhã, quem é aqui numa cidade de 4 mil habitantes está na rua? Ninguém está na rua 4 horas. Ele pegou a Mercedes, levou para casa, botou numa garagem, fechou a porta da garagem e deixou a Mercedes lá dentro. Conclusão, 1 ano depois, 6 meses depois, o dono da Mercedes-Benz morreu, da concessionária. 1 ano depois, esse carro estava lá na garagem, com a porta fechada. Esse cara tem uma Mercedes-Benz? Eu pergunto para todo mundo. Aí fica aquela dúvida, tem, não tem? Óbvio que ele tem essa Mercedes-Benz. Quem sabe que ele tem? Só ele. Então, a função do treinador é ajudá-lo a abrir a porta da garagem e botar a Mercedes-Benz para fora. Porque tem tudo numa Mercedes-Benz. Está tudo ali, o potencial dele está todo ali, mas a porta da garagem está fechada. E eu brinco às vezes com os meus jogadores, quando estão chegando assim na beira do túnel, eu digo, abre a porta da garagem, pô. Bota tudo para fora, deixa lá dentro, deixa tudo dentro do campo. Então, o segredo do treinador, acima de tudo, é saber abrir essa porta e saber o que tem ali dentro. O que tem ali dentro? Tem um bom defensor, tem um bom atacante. O Mozart começou como centroavante, acabou como zagueiro, né? O Imperador, Adriano Imperador, começou lateral esquerdo, ele acabou como centroavante. Então, um treinador do Imperador... O Dorival transformou o Alisson, que era um atacante ano passado, no segundo volante, e o cara Alisson... desempenhou como nunca na carreira. Exatamente. Exatamente. Então, você vê o seguinte, é você saber encaixar essas peças. É um quebra-cabeça que você vai encaixando. Aqui dá certo, ali dá certo. Você vai fazendo os casamentos e, acima de tudo, vai dizendo para o jogador, tenta, cara. Porque às vezes o jogador nasceu desde garotinho, né? Que ele quer ser ponta direita. Eu quero ser ponta direita, quero ser ponta direita, quero ser ponta direita. Não, vamos jogar ali no meio. Não, ali eu não quero, porque eu vou ter que correr mais, eu vou correr menos, ou tem muita gente me dando trombada. Tenta, cara. Tenta. Aí ele começa a ter as recompensas dele. Fiz um gol, dei um passe, dei uma assistência. E ele vai começando a se entusiasmar com aquilo. E nós somos feitos disso. Nós somos feitos de pequenas recompensas para atingir o nosso objetivo. Sem dúvida. As pessoas, às vezes, ficam frustradas, deprimidas, porque elas criam objetivos tão grandes, tão distantes, e a recompensa vai levar o quê? Daqui a 3 anos que eu vou ter a recompensa? Aí eu vou ficar frustrado. Exatamente. Então, o que eu faço? Faço metas pequenas, né? É o que a gente faz numa mentoria, quando eu converso com alguém, a gente faz um roadmap, né? Para onde você quer ir? Eu quero estar aqui. Eu sempre falo o nome dele, do meu querido Carille, porque ele falou. Eu não falo o nome dos outros treinadores, que eu tenho alguns. Que você dá mentoria. Que eu dou mentoria, ajudo eles. Mas do Carille eu falo porque
Porque ele falou, logo que foi campeão do Corinthians, ele falou que me agradecia, que era o primeiro título E você faz dele. até hoje com ele? Hein? Não. Não, é uma coisa que você já tinha A gente feito. ajuda o cara a pilotar o avião. Depois que ele decola uma vez, duas, três Entendi. vezes, ele não precisa mais de ninguém. Tem Tá também sentado esse do trabalho lado dele. mental de trabalhar a confiança interna do que treinador tem, claro e tal. que tem. Todos nós, vocês Sim. precisam isso. Claro. Vocês precisam, eu tenho certeza que antes Claro de que sentar aqui, vocês foram ler a meu respeito. Vocês foram se informar quem é esse cara. Porque você não vai sentar aí para levar uma traulitada minha e dizer assim, não, isso aí não é verdade que você está falando. Então você senta aí confiante de que o que eu sei dele é importante. Então o que eu sei do time, o que eu sei do jogador. E o Carille, a gente fez um mapa, eu disse, Carille, vamos fazer um de 5 anos. Vamos ver onde é que você vai estar em 5 anos. Com 6 meses ele foi campeão paulista. Com 1 ano ele foi campeão brasileiro. Eu disse, acabou o meu trabalho. Você precisa de mim, pô. Tá maluco?